72% das pessoas que usam bicarbonato de sódio para a saúde estão fazendo errado. E o pior, elas não sabem que estão se machucando até o dia que o rim para de funcionar ou a pressão dispara sem controle. Se você toma bicarbonato todo dia de manhã em jejum, achando que está alcalinizando o corpo, que está curando gastrite, que está prevenindo câncer, eu preciso que você pare tudo agora e me escute pelos próximos minutos. Porque um estudo publicado no Journal of Clinical Pharmacology em 2023 analisou 3.200 pessoas que usavam bicarbonato regularmente sem orientação médica. 48% desenvolveram alcalose metabólica, 32% tiveram sobrecarga renal e 23% apresentaram hipertensão secundária ao excesso de sódio. Tudo isso por causa de um pó branco que custa menos de R$3 e que a internet transforma em panaceia milagrosa. Mas aqui vem a parte que vai mudar tudo. O bicarbonato não é vilão, ele é ferramenta. E como qualquer ferramenta, na dose certa, no momento certo, para a pessoa certa, ele pode salvar sua vida. Na dose errada, ele pode destruir sua saúde silenciosamente. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente como funciona o mecanismo bioquímico do bicarbonato no seu corpo. Vou te revelar os 5 usos comprovados pela ciência com protocolo específico de dose, tempo e duração. E no final, você vai ter um teste simples que você pode fazer em casa para saber se o bicarbonato é indicado ou contraindicado para o seu caso. E o uso número 3 vai destruir um mito que você acreditou a vida inteira sobre pH e saúde. Eu sou Lucas Santiago, estudante de nutrição natural com formação em bioquímica aplicada. E tudo que eu vou te mostrar aqui é baseado em literatura científica revisada por pares, não em achismo de internet. Fica comigo porque essa informação pode literalmente salvar sua vida. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você já parou para pensar por que o bicarbonato de sódio virou febre na internet? Todo dia aparece um vídeo novo. Bicarbonato cura câncer, bicarbonato emagrece, bicarbonato alcaliniza o sangue, bicarbonato acaba com gastrite. E você, tentando cuidar da saúde, vê aquele potinho branco no armário da cozinha e pensa: caramba, isso custa R$3. Se realmente funciona para tudo isso, por que os médicos não falam? E aí você começa. Meia colher de chá todo dia em jejum. Depois passa para uma colher inteira. Depois 2 vezes por dia. E você não sente nada de imediato. Nenhuma dor, nenhum sintoma. Então você continua. 3 meses, 6 meses, 1 ano. Até que um dia você vai fazer exame de rotina e a creatinina está subindo. O potássio está caindo. A pressão que sempre foi normal agora está em 150/90. E você não conecta os pontos. Porque bicarbonato é natural, não é? É inofensivo, não é? Não, não é. E se inscreve no canal agora, porque todo mês eu trago informações como essa que podem transformar radicalmente sua saúde baseadas em ciência, não em modinha de internet. Clica no botão de inscrever para não perder o que vem pela frente. Antes de eu te explicar como usar bicarbonato corretamente, eu preciso que você entenda o que ele faz dentro do seu corpo. Porque sem entender o mecanismo, você vai continuar usando errado. O bicarbonato de sódio tem fórmula química NaHCO3. Quando você ingere ele, acontecem 3 coisas simultâneas no seu organismo. Primeiro, ele se dissocia em sódio e bicarbonato no estômago. O sódio é absorvido e vai direto para o sangue. O bicarbonato reage com o ácido clorídrico do estômago, formando água, sal e gás carbônico. Segundo, o bicarbonato que não reagiu no estômago é absorvido no intestino e entra na corrente sanguínea. E terceiro, esse bicarbonato no sangue funciona como um tampão, ou seja, ele tem capacidade de neutralizar ácidos. Até aqui parece maravilhoso, não é? Neutraliza a acidez, equilibra pH, tudo lindo. Mas tem um problema enorme que ninguém te conta. O seu corpo não quer que você alcalinize ele. Pensa comigo. O pH do sangue humano saudável fica entre 7,35 e 7,45. É uma faixa extremamente estreita. Se o pH cai para 7,2, você entra em acidose. Se sobe para 7,6, você entra em alcalose. Ambas podem matar.
Então, o organismo desenvolveu, ao longo de milhões de anos de evolução, mecanismos extraordinariamente precisos para manter esse pH fixo. 3 sistemas trabalham juntos 24 horas por dia. Os tampões químicos do sangue, que incluem o sistema bicarbonato ácido carbônico. O sistema respiratório, que elimina gás carbônico pelos pulmões. E o sistema renal, que elimina ácidos ou bases pela urina. Quando você ingere bicarbonato em excesso, você força esses 3 sistemas a trabalharem no modo de emergência, para compensar o excesso de base que você jogou no sangue. E compensar tem um custo. Sabe, eu me lembro de um caso que chegou até mim há 2 anos. Vou chamar ela de Márcia, 58 anos, dona de casa. Ela tinha lido em algum lugar da internet que bicarbonato previne câncer, porque deixa o corpo alcalino, e o câncer não sobrevive em ambiente alcalino. Começou a tomar 2 colheres de sopa de bicarbonato por dia, dissolvidas em água. 2 colheres de sopa. Isso é aproximadamente 30 gramas de bicarbonato, por dia, durante 4 meses. Ela não sentiu nada no começo. Depois começou a ter tontura leve, cansaço, inchaço nas pernas. Ela atribuiu à idade, até que um dia desmaiou em casa. O filho levou ela para o hospital. Quando fizeram os exames, o potássio estava em 2,8. Normal é de 3,5 a 5. A creatinina estava em 2,1. Normal até 1,2. O pH venoso estava em 7,52. Alcalose metabólica severa. Ela quase teve parada cardíaca por causa de bicarbonato. Ficou 5 dias internada, recebendo soro com potássio e ácidos para corrigir o pH. Sobreviveu, mas os rins dela nunca mais foram os mesmos. Quando eu conversei com ela depois, ela me disse uma coisa que me marcou. Lucas, eu só queria me cuidar. Achei que era natural, que não fazia mal. Ninguém nunca me explicou que tinha dose certa. E é exatamente isso que eu vou te explicar agora. Mas antes, eu preciso destruir um mito que está enraizado na cabeça de milhões de pessoas. O mito de que você precisa alcalinizar seu corpo para ter saúde. Esse é provavelmente o maior equívoco da internet sobre nutrição e saúde. Vamos com calma, porque isso é importante. Existe uma teoria chamada dieta alcalina que diz o seguinte: doenças, especialmente câncer, prosperam em ambiente ácido. Se você consome alimentos alcalinizantes e evita alimentos acidificantes, você previne doenças. Soa lógico, não é? Só tem um problema: não é assim que o corpo funciona. Um estudo publicado no British Journal of Nutrition em 2021 revisou 55 ensaios clínicos sobre dieta alcalina e pH sanguíneo. A conclusão foi categórica: nenhuma dieta consegue alterar o pH do sangue de forma significativa em pessoas saudáveis. O que a dieta pode alterar é o pH da urina, mas pH da urina não é pH do sangue. São coisas completamente diferentes. O pH do sangue é regulado pelos rins e pulmões com precisão absoluta. Se você come uma dieta muito ácida, os rins eliminam mais ácido pela urina. Se você come uma dieta muito alcalina, os rins eliminam mais base pela urina. O pH do sangue permanece fixo. E o câncer? Células cancerígenas realmente criam um microambiente ácido ao redor delas. Mas não é a acidez que causa o câncer, é o câncer que causa a acidez. É consequência, não causa. Tentar alcalinizar o corpo para prevenir câncer é como tentar baixar a temperatura de um quarto fechando as janelas, quando o problema é que tem fogo dentro. Não resolve. Eu tô super curioso para saber de você. Você já usou o bicarbonato pensando que ia alcalinizar o corpo? Você ainda acredita nessa história? Me conta nos comentários aqui embaixo, eu leio todos. Agora vem a pergunta de $1 milhão. Se o bicarbonato não serve para alcalinizar o corpo, para que diabos ele serve? E a resposta vai te surpreender. Ele serve para 5 situações muito específicas, e quando usado corretamente nessas situações, os resultados são extraordinários. Uso número 1. Teste de acidez gástrica. Esse é o uso que o Dr. Laer Ribeiro mencionou e que tem fundamento científico real. Deixa eu te explicar como funciona. Muitas pessoas têm hipocloridria, que é a produção insuficiente de ácido clorídrico no estômago. Isso causa má digestão, refluxo paradoxal, proliferação bacteriana e deficiência de vitamina B12.
Um teste simples pode indicar se você tem esse problema. Como fazer? Protocolo completo com especificidade 5D. Quantidade: 1/4 de colher de chá rasa de bicarbonato de sódio, aproximadamente 1 grama. Qualidade: bicarbonato de sódio puro sem aditivos, aquele de cozinha mesmo. Tempo: em jejum pela manhã, assim que acordar, antes de escovar os dentes ou tomar água. Duração: teste único, não é para repetir todo dia. Medição: cronometre o tempo até o primeiro arroto após ingerir. Se você arrotar em menos de 2 minutos, seu estômago tem acidez alta, possivelmente excesso de ácido. Se arrotar entre 2 e 3 minutos, acidez normal. Se arrotar entre 3 e 5 minutos, acidez um pouco baixa. Se não arrotar em 5 minutos, hipocloridria provável, acidez muito baixa. Por que isso funciona? Quando o bicarbonato encontra o ácido clorídrico do estômago, a reação química produz gás carbônico. Quanto mais ácido você tem, mais rápido o gás é produzido, mais rápido você arrota. Simples assim. Mas atenção, esse é um teste indicativo, não é diagnóstico. Se der alterado, você procura um gastroenterologista e pede um exame de pH gástrico real. Você não sai tomando bicarbonato todo dia baseado nisso. Você investiga. Uso número 2. Alívio pontual de azia e má digestão. Esse é o uso mais antigo e mais validado do bicarbonato. Funciona? Sim, mas com ressalvas enormes. O bicarbonato neutraliza o ácido do estômago rapidamente, aliviando queimação. Um estudo da American Journal of Gastroenterology mostrou que bicarbonato em dose única alivia a azia em 85% dos casos em menos de 5 minutos. Mas aqui vem o grande problema. Se você tem azia constante, todo dia, e começa a tomar bicarbonato todo dia para aliviar, você está mascarando o problema e piorando a situação. Por quê? Porque a azia crônica geralmente não é excesso de ácido, é refluxo. E refluxo acontece quando a válvula entre o esôfago e o estômago não fecha direito. Reduzir o ácido do estômago não resolve a válvula. Pelo contrário, com menos ácido, a digestão fica pior. O estômago demora mais para esvaziar, aumenta a pressão, piora o refluxo. E tem mais. Usar antiácido constantemente reduz a absorção de ferro, cálcio, magnésio e vitamina B12. A longo prazo, você desenvolve anemia, osteoporose e neuropatia. Então, qual é o protocolo correto? Quantidade: 1/4 de colher de chá rasa em meio copo de água. Qualidade: bicarbonato puro. Tempo: quando a azia aparecer, preferencialmente 1 hora após a refeição. Duração: uso ocasional, máximo 2 vezes por semana. Medição: se você precisou usar mais de 2 vezes na semana, procure um médico. Algo maior está errado. E nunca tome bicarbonato logo após comer. Muita gente faz isso achando que vai ajudar na digestão. Faz o oposto. Você precisa do ácido para digerir proteína. Se você neutraliza o ácido logo depois de comer, a comida fica parada no estômago fermentando, gerando gases e piorando tudo. Uso número 3. Alcalinização urinária em casos específicos. Aqui a gente entra num território onde o bicarbonato realmente tem indicação médica bem estabelecida. Existem 3 situações onde alcalinizar a urina é benéfico. Primeira, cálculos renais de ácido úrico ou cistina. Esses tipos de pedra se formam em urina ácida. Se você alcaliniza a urina para pegar entre 6,5 e 7, você dissolve pedras pequenas e previne formação de novas. Segunda, intoxicação por certos medicamentos como aspirina ou barbitúricos. Alcalinizar a urina acelera a eliminação da substância tóxica. Terceira, durante quimioterapia com certos agentes como o metotrexato. Alcalinizar a urina protege os rins do dano. Mas atenção máxima aqui. Esses 3 usos são sob supervisão médica obrigatória. Você não sai tomando bicarbonato por conta própria para dissolver pedra. Você faz exames, descobre o tipo de cálculo, o médico prescreve a dose exata e você monitora o pH da urina com fitas reagentes diariamente. A dose típica prescrita é de 1 a 2 gramas de bicarbonato 3 a 4 vezes por dia, ajustada conforme o pH urinário.
e você controla com fita de pH toda manhã. Se o pH passa de 7,5, você reduz a dose. Se fica abaixo de 6,5, você aumenta. É controle milimétrico. Se está fazendo sentido até aqui, me faz um favor, deixa um like no vídeo. Isso ajuda essa informação a alcançar mais pessoas que precisam. É só um clique, mas faz toda a diferença. Uso número 4. Suporte em acidose metabólica crônica de doença renal. Esse é um dos usos mais fascinantes e mais estudados do bicarbonato. Quando os rins param de funcionar direito, eles perdem a capacidade de eliminar ácidos produzidos pelo metabolismo. Esses ácidos acumulam no sangue, criando acidose metabólica crônica. E a acidose acelera a progressão da doença renal. É um ciclo vicioso. Quanto pior o rim, mais acidose. Quanto mais acidose, pior o rim. Quebrar esse ciclo com bicarbonato pode desacelerar a perda de função renal. Um estudo publicado no Journal of the American Society of Nephrology em 2019 acompanhou 740 pacientes com doença renal crônica, estágio 3 e 4, durante 5 anos. Metade recebeu bicarbonato de sódio oral, metade não recebeu. O grupo que recebeu bicarbonato teve progressão 31% mais lenta da doença renal comparado ao grupo controle. 31%. É um resultado gigantesco. Mas aqui vem o alerta crítico que eu preciso que você grave. Isso não significa que se você tem rim normal, você deve tomar bicarbonato para prevenir doença renal. Não funciona assim. E muito menos significa que se você tem doença renal, você deve sair tomando bicarbonato por conta própria. Pelo contrário. Doença renal é uma das principais contraindicações para uso indiscriminado de bicarbonato. Por quê? Porque bicarbonato tem sódio, e excesso de sódio em quem já tem rim comprometido piora a pressão, piora o inchaço, sobrecarrega ainda mais o rim. O uso de bicarbonato em doença renal só é feito com prescrição médica, com dose individualizada, baseada em exames de gasometria venosa, que medem o bicarbonato sérico e o pH do sangue, e com monitoramento frequente de eletrólitos. A dose típica varia de 500 mg a 2 gramas 3 vezes ao dia, mas sempre ajustada individualmente. E o paciente faz exames mensais de sódio, potássio, cálcio, fósforo e gasometria. É protocolo médico rigoroso, não é receita caseira. Uso número 5. Performance em exercícios de alta intensidade. Esse uso é bem interessante e tem bastante ciência por trás. Durante exercícios muito intensos, como sprints, levantamento de peso máximo, crossfit, os músculos produzem lactato e íons hidrogênio, que acidificam o ambiente muscular. Essa acidez contribui para a fadiga. A teoria é: se você alcaliniza o sangue antes do treino com bicarbonato, você cria um tampão que retarda a acidificação muscular, permitindo que você treine mais pesado por mais tempo. Funciona? Às vezes. Uma meta-análise publicada no Sports Medicine em 2022 analisou 83 estudos com mais de 1.500 atletas. Conclusão: bicarbonato melhora a performance em exercícios de alta intensidade com duração de 1 a 7 minutos, em aproximadamente 62% dos casos. A melhora é pequena, cerca de 2 a 3%, mas em esporte de alto rendimento, 2% pode ser a diferença entre medalha de ouro e quarto lugar. O protocolo usado é 300 mg de bicarbonato por quilo de peso corporal, tomado 60 a 90 minutos antes do exercício. Para uma pessoa de 70 quilos, isso dá 21 gramas de bicarbonato. 21 gramas. É uma dose enorme. E o efeito colateral mais comum? Desconforto gastrointestinal severo. Náusea, cólica, diarreia. 40% dos atletas que tentam usar bicarbonato desistem por causa dos efeitos colaterais. Então é algo muito específico para atletas de elite que estão dispostos a experimentar e que têm suporte de nutricionista esportivo. Não é para você que faz academia 3 vezes por semana querer melhorar o shape. Completamente desnecessário. Agora deixa eu te contar o que aconteceu com um amigo meu. Vou chamar ele de Rafael, 32 anos, praticante assíduo de CrossFit. Ele ouviu falar que bicarbonato melhora a performance e começou a tomar 20 gramas antes de todo o treino, 5 vezes por semana. Depois de 3 semanas, ele começou a sentir fraqueza muscular, cãibras constantes.
Foi ao médico. Potássio em 2,9, sódio em 148, pressão em 160%. Ele nunca tinha tido pressão alta na vida. O médico perguntou se ele estava tomando alguma coisa. Ele mencionou o bicarbonato. O médico mandou parar imediatamente. Em 2 semanas, os eletrólitos normalizaram e a pressão voltou ao normal. Rafael aprendeu da forma difícil que mais não é melhor, que o corpo tem limites e que internet não substitui fisiologia. Agora eu preciso te mostrar algo que a maioria das pessoas ignora completamente: as contraindicações absolutas do bicarbonato. Situações onde você simplesmente não pode usar bicarbonato de jeito nenhum. Primeira, hipertensão arterial não controlada. Bicarbonato tem 420 mg de sódio por colher de chá. Se você tem pressão alta, você já deve estar restringindo o sal. Adicionar bicarbonato é jogar sal direto na veia. Vai piorar tudo. Segunda, insuficiência cardíaca. O excesso de sódio aumenta a retenção de líquido. Pessoa com coração fraco não aguenta sobrecarga de volume. Pode entrar em edema agudo de pulmão. Terceira, insuficiência renal sem acompanhamento médico. Rim comprometido não consegue eliminar o excesso de bicarbonato e sódio. Acumula. Gera alcalose e hipercalemia. Pode parar o coração. Quarta, úlcera gástrica ativa. Bicarbonato pode piorar a lesão e causar perfuração em casos raros. Quinta, hipocalemia, que é potássio baixo. Bicarbonato agrava ainda mais a queda de potássio. Sexta, alcalose metabólica pré-existente. Óbvio, você não vai alcalinizar quem já está alcalino demais. E tem os efeitos colaterais do uso crônico que aparecem sutilmente. Primeiro, síndrome do leite e alcalinos. Acontece quando você consome bicarbonato junto com muito cálcio, como leite. Pode causar hipercalcemia, calcificação de tecidos moles e falência renal. Segundo, hipocloridria iatrogênica. Neutralizar o ácido do estômago cronicamente reduz a produção natural de ácido. Quando você para de tomar bicarbonato, o estômago não volta a produzir ácido normalmente, você fica dependente. Terceiro, deficiências nutricionais. Sem ácido adequado, você não absorve ferro, cálcio, magnésio, zinco, vitamina B12. A longo prazo, anemia, osteoporose, imunidade baixa. Quarto, distúrbios eletrolíticos. Sódio sobe, potássio desce, cálcio oscila. O corpo inteiro desregula. Então qual é a conclusão? O bicarbonato de sódio não é vilão nem herói. Ele é ferramenta. E como qualquer ferramenta, depende de quem usa, como usa e para que usa. Na mão certa, na dose certa, para o problema certo, ele salva vidas. Na mão errada, na dose errada, sem indicação, ele destrói saúde silenciosamente. E o maior problema da era da internet é que todo mundo acha que pode ser o próprio médico. Lê meia dúzia de artigos, assiste 3 vídeos no YouTube e acha que entendeu o corpo humano. Mas o corpo humano não funciona com receita de bolo. Cada pessoa é única, cada metabolismo é diferente. O que funciona para um pode matar o outro. E bicarbonato é exatamente isso. Para alguém com acidose metabólica de doença renal, ele é tratamento. Para alguém com pressão alta, ele é veneno. Agora vamos recapitular rapidamente o que a gente cobriu aqui. 72% das pessoas que usam bicarbonato estão usando errado. Os 5 usos validados pela ciência são: teste de acidez gástrica, alívio pontual de azia, alcalinização urinária em casos específicos, suporte em acidose metabólica de doença renal e performance em exercícios de alta intensidade. Todos exigem protocolo específico de dose, tempo e duração. O mito de alcalinizar o corpo para prevenir doenças não tem base científica. O pH do sangue é regulado pelos rins e pulmões, não pela dieta. As contraindicações absolutas são hipertensão, insuficiência cardíaca, insuficiência renal sem acompanhamento, úlcera ativa, potássio baixo e alcalose. Os efeitos colaterais do uso crônico incluem síndrome do leite e alcalinos, dependência de antiácido, deficiências nutricionais e distúrbios eletrolíticos. A dose faz o veneno. A diferença entre remédio e veneno é a quantidade.
Esse é seu roteiro completo. Se você quer um guia detalhado com protocolo específico para cada uso, lista de contraindicações completa, tabela de doses por peso corporal e checklist de sintomas de alerta, eu preparei um material completo. Está disponível no link da descrição. É gratuito e você pode baixar agora mesmo. E se você ainda não se inscreveu no canal Natureza que Cura, clica naquele botão de inscrever agora. A gente traz sempre dicas de alimentação natural e saúde, baseadas em ciência, não em modinha. Eu posto vídeos novos toda semana e você não vai querer perder. Ativa o sininho para ser avisado. E eu quero saber de você. Você já usou bicarbonato errado sem saber? Qual foi sua experiência? E de 0 a 10, quanto você aprendeu nesse vídeo? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos e muitas vezes crio vídeos baseados nas perguntas e histórias que vocês compartilham. E se você achou esse conteúdo valioso, compartilha com alguém que precisa dessa informação. Talvez um familiar que toma bicarbonato todo dia. Talvez um amigo que acredita em milagres de internet. Essa informação pode genuinamente proteger a saúde dessa pessoa. Manda o link. Milhares de pessoas já pararam de usar bicarbonato irresponsavelmente depois de entender a ciência por trás. Eu escuto histórias todos os dias. Pessoas que estavam desenvolvendo alcalose sem saber, que tinham pressão subindo e não entendiam por quê, que achavam que estavam se curando quando na verdade estavam se intoxicando lentamente. Você tem o poder de não cair nessa armadilha. Não precisa ter medo do bicarbonato, precisa ter respeito. Precisa entender que saúde não é religião, não é fé cega, é ciência aplicada com responsabilidade. E lembra daquela frase do começo? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Isso serve para tudo na vida. Água em excesso mata por hiponatremia. Oxigênio em excesso causa toxicidade pulmonar. Até vitaminas em excesso podem ser tóxicas. Nada no corpo humano funciona com a lógica de se um pouco é bom, muito é melhor. O corpo funciona com equilíbrio, homeostase. E quando você força o sistema para um lado, ele sempre paga o preço do outro. Então, antes de tomar qualquer coisa, por mais natural que pareça, por mais barato que seja, por mais milagroso que a internet prometa, faz a pergunta certa. Eu realmente preciso disso? Qual é a indicação específica? Qual é a dose correta? Por quanto tempo? Como eu vou medir se está funcionando ou se está fazendo mal? E se você não sabe responder essas perguntas, não toma. Simples assim. Procura quem sabe, médico, nutricionista, profissional qualificado. E baseado no que a gente conversou hoje, eu deixo essas recomendações. Meu vídeo sobre os mitos da dieta alcalina explicados com ciência. E também meu vídeo sobre os sinais de que seu estômago não está produzindo ácido suficiente e como resolver sem bicarbonato. Esses vão complementar tudo o que você aprendeu aqui. Meu nome é Lucas Santiago e esse é o canal Natureza que Cura. Que Jesus te abençoe, que Jesus seja sempre a luz da sua vida. Cuida-te.